Boa noite. Textos de coletânea tirar MT7, o celibatário, na sua leitura do tema extraído de blog Bíblia se ensina, estudos bíblicos imparciais e independentes. Início. Jesus era dizimista de acordo com Mateus 23:23. Jesus era dizimista de acordo com Mateus 23:23. Gabriel Figueiras, 12/2/2020. O texto de Mateus 23, versículo 23, comumente usado por muitos líderes para afirmar que o dízimo que é dado hoje nas igrejas não foi só aprovado, mas diz ainda com base neste texto que Jesus era dizimista. Será mesmo verdade? Dízimo na Bíblia, dúvida e explicação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pagam o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deveis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Mateus 23:23, KJF. Sinceramente, usar o texto de Mateus 23:23 para dizer aos irmãos que o dízimo é dado hoje nas igrejas, foi aprovado por Cristo, é o mesmo que chamá-los de otários. Desculpem o desabafo. Observe bem sobre quais dízimos Jesus estava falando. Em Mateus 23, versículo 23. Por que paga o dízimo? 1. Hortelã. 2. Coentro. E 3. E do cominho. Você dá dízimo de alguma dessas hortaliças na sua igreja? Pois então saiba que este é o verdadeiro dízimo da Bíblia. Basta ler a doutrinação da entrada dos dízimos para o povo de Deus. Neste tempo, Israel, em Levítico 27, versículo 30-33. Números 18, versículo 21-28. Deuteronômio 14, 22-29. Os textos de Mateus 23 e 23 e ainda Malaquias 3:10 tratam-se exatamente dos dízimos explanados nos versículos citados acima. E se você lê os textos completos, pode perceber muito bem que tais dízimos não têm nenhuma relação com este que é entregue hoje nas igrejas, pois aquele era uma doutrinação totalmente diferente da que foi ensinada para a igreja cristã pelo Senhor e pelos apóstolos, através do Espírito Santo. Mas talvez alguém diga, como hoje não vivemos da agricultura e pecuária, então damos o dízimo em dinheiro mesmo. Porém, tente encontrar na Bíblia algum dos apóstolos doutrinando a igreja a fazer essa adaptação ou atualização doutrinária, ou mesmo ensinando a doutrina do dízimo do jeito que ensinam hoje em não poucas igrejas. Jesus não era dizimista, dando envelope de dízimo na igreja. Primeiro de tudo, se Jesus estava o dízimo, então deveria ser o dízimo ensinado na lei de Moisés. Nisso todos nós temos de concordar. Na época do ministério terreno de Cristo, essa lei ainda vigorava. Ele mesmo estava sobre a lei, em Gálatas 4, versículo 4. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra, ou do fruto da árvore são do Senhor, santos são ao Senhor. E se o homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, e acerca dos dízimos do gado e do rebanho. De tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal,
nem o trocará. E se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Levítico 27, 30 a 33. Para JF. Como lemos nos versículos acima e nos demais citados anteriormente, os dízimos eram produtos da agricultura, frutos da terra, animais do gado e do rebanho. Você também pode conferir o mesmo em Neemias 10, versículo 37 e 3, versículo 3 e 4 e 12. Portanto, davam o dízimo em Israel aqueles que trabalhavam no campo, ou tinham suas plantações, além dos que eram pastores de ovelhas e trabalhavam com o gado. Repare que em Levítico 27, versículo 32, eram exigidos apenas estes tipos de animais, para serem dados como dízimos, estes que são domesticados pela vara / cajado de um pastor. Além do mais, o próprio texto de Mateus 23, versículo 23, já confirma esta questão, porque os fariseus davam o dízimo de hortelã, entro e cominho, ou seja, pequenas hortaliças, e eles faziam isso porque queriam justificar-se perante os homens, afirmando que cumpriam a lei nos mínimos detalhes. Porém, Jesus conhecia a hipocrisia deles e critica-os com as palavras do texto referido, versículo, mostrando que eles não deveriam cumprir da lei o que lhes era conveniente para se exibirem e desprezar outros pontos tão importantes. Parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, versículo 9 a 14. Lembre-se que o texto em questão, Jesus está falando em fariseus, criticando-os e não com os seus discípulos. Portanto, não está doutrinando a igreja cristã com nenhum tipo de dízimo. Ora, tendo examinado isso, podemos chegar à conclusão se Jesus era dizimista ou não. Pense no seguinte: qual era a profissão de José, o pai adotivo de Jesus? Eu tenho certeza que você já sabe, ele era carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? E não é se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Em Mateus 13, versículo 55, ora, na lei de Moisés nunca foi ordenado dar o dízimo de madeiras. Naturalmente, em Israel havia várias outras profissões. Também, e não só agricultores e pastores. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, era fabricante de tendas. Virem Atos 18, versículo 1 a 3. Outros discípulos eram pescadores, como já sabe, vide Mateus 4, versículo 18. José e, consequentemente, sua família não davam dízimos, porque não exerciam as provisões exigidas para isso, a não ser que eles tivessem alguma plantação ou rebanho. Porém, até onde eu me lembro, isto não é mencionado na Bíblia. Deus quer que você o conheça. Veja aqui como encontrar a Deus agora. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia registra no Evangelho de João, capítulo 19, que sua mãe estava ali, mas onde estava José? Ao lado de Maria estava um discípulo de Jesus, e não José. Jesus diz a Maria: mulher, eis o teu filho, e ao discípulo: eis a tua mãe. E desde então ele passa a recebê-la em sua casa, em João 19, versículo 25 a 27. Por isso, muitos estudiosos da Bíblia afirmam que José já teria morrido, antes de, por certo tempo, Jesus teria herdado sua profissão, provendo o sustento do seu lar, porque ele era o primogênito, e como era